Muito bem, pessoal. Então vamos às inequações do segundo grau. Essa aula vai ser um pouco mais rápida, pois o objetivo não é repassar todos os detalhes dessa inequação, mas apenas apresentar para vocês o que seria uma inequação do segundo grau. Tá bom? Então, a inequação do segundo grau, na incógnita x, é uma expressão do segundo grau que pode ser escrita numa das seguintes formas. Aí você tem aí, olha. Lembrando que os sinais sempre são esses, gente. Maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual. É muito parecido com a equação do segundo grau. Você tem o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C e assim por diante, tá bom? Ok? Próximo slide, eu vou mostrar para vocês como é que se resolve esse tipo de inequação, tá bom? Olha só. Para resolver uma inequação do segundo grau, nós devemos estudar o sinal da função da correspondente equação. Aí o primeiro passo, igualar a sentença do segundo grau a zero, localizar se existiam as raízes da equação no eixo x, estudar os sinais da função correspondente, tendo-se como possibilidade. Nesse próximo slide, nós temos algumas possibilidades, tá bom? Aqui, por exemplo, quando A é maior que zero. Vocês sabem que quando o coeficiente A, lembrando que nós temos a função ou a equação do seguinte tipo: ax ao quadrado mais bx mais c. Aí você pode usar o sinal maior ou igual a zero, né? Por exemplo. Então, o coeficiente A determina a concavidade da parábola, se é para cima, né, nesse caso aqui, ou se é uma concavidade para baixo, como é esse caso aqui, né? E aqui nós temos algumas situações, por exemplo, quando nós temos duas raízes diferentes, né? Ó, tudo que está acima do eixo x, isso aqui está acima, né, do eixo x, então são os valores positivos. Nessa direção você tem valores positivos, nessa direção você tem os valores negativos, e nesse ponto aqui, valores positivos, porque está acima do eixo, e os correspondentes aqui estão abaixo do eixo, então são todos negativos. Nesse caso aqui, quando as raízes da função ou da equação são iguais, você vai ver que nós temos só valores positivos. Nesse ponto específico aqui, o y é zero, quando a raiz ela toca o eixo x. E aqui, quando nós não temos nenhuma raiz, ou seja, quando não tem nenhuma raiz real, o que acontece? Você percebe que todos os valores dessa equação, os valores de y são todos positivos. Aqui é uma situação muito parecida, só o inverso, né? Então nós temos o valor positivo aqui, que está acima do eixo, para cá é negativo, e para cá também é negativo, né? Nesse caso, quando nós temos duas raízes iguais, olha só o que acontece. Para cá nós temos os valores negativos e para cá é negativo. Só tem valores negativos. E aqui é onde y é zero. E nesse caso, todos os valores de y são negativos, ok? Eu queria apenas apresentar para vocês uma situação mais real, aqui só apenas mais analítica, e a gente vai fazer juntos um exemplo. Aí vocês, se desejarem, poderão anotar, tá bom? Para posterior consulta. Vou pegar aqui uma folha para a gente fazer, tá bom? Então vamos lá, olha. Vamos supor que nós temos a seguinte equação, né? Olha, nós temos a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 é maior ou igual a zero. Essa equação a gente já trabalhou em sala de aula, mas vamos fazer novamente. Então você vai resolver como se fosse uma equação normal, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então o nosso objetivo aqui é encontrar os zeros dessa função. Então para encontrar o zero, existem alguns modos ou métodos. Nós vamos usar a fórmula de Bhaskara.
Vocês lembram, né? X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a, ok? Então, vamos só substituir. Lembrando que nessa equação aqui, o a é 1, o b é menos 5, né? O c é igual a 6. Entendido até aqui, né? Então, aqui, pessoal, nós vamos resolver a equação, substituir, né? Menos b, x é igual a menos 6, mais ou menos raiz quadrada de menos 6 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Aqui no caso é 5, né? O b é menos 5, que é menos 5. Ok? Vezes 6, o c que é 6. E colocamos sobre 2 vezes 1. Aí nesse caso nós temos x é igual, aí menos com menos dá mais, vai dar 5, mais ou menos raiz quadrada de menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24, sobre 2 vezes 1, 2. Aí nós temos que x é igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 1, 24 menos 25 menos 24 dá 1, sobre 2. E x vai ser igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. O x1 é 5 mais 1 sobre 2. O x1 é igual a 5 mais 1, 6 sobre 2. Então, o x1 é igual a 3. Primeira raiz. A segunda raiz é 5 menos 1 sobre 2. Tá ok. O x2 é igual a 5 menos 1 dá 4, dividido por 2 vai dar x2 é igual a 2. Ok? Então, pessoal, vamos fazer então a análise. Você vai pegar aqui, ó. Aí nós temos 2 e temos 3. Eu coloquei na ordem, tá? Na ordem crescente. Como nós estamos trabalhando com intervalo fechado, então naturalmente isso aqui vai fazer parte, né? Lembrando que aqui era maior ou igual, certo? Como o coeficiente A é positivo, então a concavidade da parábola é para cima. Ok? Então nós temos uma concavidade assim. O que isso quer dizer? Que nessa direção, os valores estão... Esses valores aqui estão todos acima do eixo x. Nessa direção também, os valores vão estar sempre acima do eixo x. Então aqui é positivo e aqui é positivo. Esses valores aqui, eles estão abaixo do eixo x. Então esses valores são negativos. Conclusão. Vamos fazer aqui uma conclusão bem rápida, tá? Ó, nesse intervalo, né, quando 2 é menor ou igual a x, ou menor ou igual a 3. Nesse caso aqui, nesse intervalo aqui, que está aqui embaixo, os nossos valores são menores que zero. No caso, eles seriam negativos, né? Eles são menores que zero. Por outro lado, né, esse aqui então não satisfaz a nossa equação, porque nós queremos valores maiores ou iguais a zero, certo? E para x menor ou igual a 2, nós temos valores positivos. Isso aqui satisfaz. Nós queremos valores maiores ou iguais a zero. E para x maior ou igual a 3, que é nesse caso aqui, nessa direção aqui, nós fizemos essa direção aqui, ó, que é esse caso aqui. Então nós temos também valores positivos. Ou seja, qual é a solução da nossa equação? A solução da nossa equação é o x, para satisfazer aquela equação, ele tem que ser menor ou igual a 2, ou o x tem que ser maior ou igual a 3. Então essa seria a solução. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Tá certo, então.
Até a próxima aula. Nós temos mais uma aula. Agora essa aula vai falar sobre função composta. Aí assim que ela estiver preparada, eu posto para vocês. Até mais.